Olá, pessoas. Sejam bem-vindos a essa primeira aula de Física. E eu sou o Rafael Milek, eu sou auxiliar de necrópsia no IML da Polícia Científica do Paraná já tem mais de 13 anos. E também sou licenciado em Física. Então, estou aqui para ajudar vocês na preparação para o concurso. Então, começando, o que a gente pode falar primeiro é um pouquinho sobre o que vai ser cobrado no edital. Então, a banca, dessa vez, é o Instituto OCP, e o que eles vão cobrar são noções de física na área de cinemática. As matérias, assim, os assuntos, tópicos que vão ser cobrados são os mesmos que foram no concurso passado. Então ali tem MRU, MRUV, movimento circular, tem impulso, tem força, aceleração, força-peso, e mais uma série de outras coisas. Então, assim, é uma quantidade de matéria que dentro da física não é tão grande, no entanto, o assunto ainda assim não é tão pouco também. Então, é importante prestar bastante atenção, fazer o máximo de exercício para conseguir ter uma boa preparação. Então, começando sobre a física em si, a gente fazer uma breve revisão sobre alguns conceitos iniciais que são extremamente importantes. O primeiro deles é o Sistema Internacional de Unidades, que é conhecido como SI. Ele é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medida. Então, assim, é um conjunto que praticamente o mundo inteiro usa. Então, os laboratórios de física, os cientistas, quando estão estudando qualquer coisa que seja relacionada à física, e eles têm algum tipo de grandeza que eles descobrem ou eles querem demonstrar, então eles utilizam essas grandezas que são as que estão nessa tabela e deixam assim, tudo que for relacionado a elas, eles deixam assim, as definições dessa grandeza nova que eles porventura descobrem, eles deixam em função dessas que estão na tabela. Então, por exemplo, ali tem quilograma, tem metro, tem segundo, tem Kelvin. Então, qualquer coisa que, por exemplo, envolva a temperatura vai ser medida em Kelvin, ao invés de ser, por exemplo, em graus Celsius. E assim por diante com diversas outras das grandezas. Na cinemática, nesse assunto que a gente vai precisar estudar para o concurso, são três principais que a gente vai acabar vendo: massa, comprimento e tempo. Então, massa sempre medida em quilogramas, o comprimento sempre medido em metros e o tempo sempre medido em segundos. Então, cada vez que aparecer numa questão massa que não seja em quilogramas, que por exemplo esteja em gramas, a gente precisa fazer a conversão para quilogramas. Um comprimento que esteja em centímetros, a gente vai precisar passar para metro, e um tempo que esteja em horas, por exemplo, a gente precisa passar para segundos. Então, continuando nos conceitos iniciais, a gente tem um conceito bastante importante também, que é partícula ou ponto material. A partícula é um objeto que tem uma dimensão desprezível em relação ao problema. Ou seja, você não precisa se preocupar com o tamanho do objeto em questão para saber o que vai acontecer com ele fisicamente. Então, por exemplo, considerando um carro numa rodovia, sabendo a massa dele, você não teria uma necessidade de saber se ele tem 5, 10, 15 metros de extensão. Para saber, por exemplo, quanto tempo ele levaria para frear totalmente, dado uma velocidade qualquer que ele tivesse. Aí, diferente da partícula do ponto material, a gente tem o corpo extenso, que é um objeto daí cuja dimensão já deve ser considerada em relação ao problema. Então, quando a gente vê, por exemplo, equilíbrio de forças, quando chega lá, por exemplo, tem uma balança, tem uma tábua que esteja apoiada num ponto de apoio qualquer, a gente precisa levar em consideração esse corpo extenso, o tamanho dele, para conseguir fazer os cálculos corretos e chegar na solução do problema. Ok? Então, continuando, mais um que a gente tem dentro dos conceitos iniciais, que talvez seja um dos fundamentais, inclusive, para resolver a maior parte dos problemas, é o referencial. O referencial é um ponto de referência em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Então, seguindo pelo exemplo ali da figurinha que tem abaixo, o que a gente tem? Tem um carro com uma pessoa dentro e tem uma outra pessoa que está fora do carro, na beira da rua, num ponto distante. Então, o que a gente tem que considerar no referencial? Para a pessoa, por exemplo, que está lá no ponto B, a mulherzinha, a mocinha ali,
que está no ponto B vendo o carro à distância, para ela que está parada, o carro está em movimento. Então, no referencial dela, quem está se movendo é o carro. Aí, contrariamente, se você pegar o carinha que está dentro do carro, para ele o carro está parado porque ele está dentro do carro. Então, no referencial dele, ele não está em movimento. Quem está em movimento é a mocinha que está ali, que está se aproximando dele. Então, isso é um exemplo de como funciona o referencial. Então, ali, aqui a gente pode dizer, um corpo está em repouso quando a distância entre este corpo e o referencial não varia com o tempo, e o corpo está em movimento quando a distância entre este corpo e o referencial varia com o tempo. Então, novamente usando o exemplo da figurinha, então no referencial da mulherzinha no ponto B, o carro estará em movimento quando ele estiver se aproximando dela com o passar do tempo. Então, daí isso quer dizer que o carro está em movimento em relação ao referencial dela. Ok? Então, sempre é importante prestar bastante atenção em relação ao referencial, para não ter problema de interpretação dos problemas. Então, mais um dos conceitos que são bem importantes, a gente tem a trajetória. A trajetória é uma linha que determina as diversas posições de um objeto no decorrer do tempo. Então, o que isso quer dizer? Usando essa figura que tem logo abaixo ali, do avião que solta uma bomba, a gente tem uma pessoa observando isso acontecer à distância. Então, para essa pessoa que vê o avião soltar a bomba está caindo na trajetória tracejada que faz um arco. Então, para a pessoa que está fora do avião lá embaixo, o que acontece? A bomba fez um arco a partir do momento que saiu do avião até chegar ao chão. Agora, para uma pessoa que estivesse dentro do avião, observando essa mesma bomba que foi solta no mesmo instante que a pessoa que está lá fora, lá embaixo, o que ela veria? Ela veria simplesmente a bomba embaixo do avião seguindo uma trajetória reta. Então, uma linha reta. Então, essa é a diferença que pode acontecer de possíveis trajetórias dentro de referenciais diferentes, inclusive, né? Pegando o conceito anterior. Ok? Então, daí continuando, o que a gente tem também de conceito inicial e importante, principalmente para a questão que envolve qualquer tipo de movimento, é deslocamento escalar. O deslocamento escalar é uma distância que é percorrida entre o espaço inicial e o espaço final da trajetória. Ou seja, a partir do momento que, por exemplo, usando de volta a figurinha do avião, a trajetória, o deslocamento escalar, por exemplo, da bomba, no momento inicial que ela foi solta do avião até o momento que ela chega ao chão. Quanto seria essa distância que foi percorrida? O deslocamento escalar, então, seria o quê? É o ponto em que ela tocou o chão, considerado ser ali em relação ao referencial, a medida que tem a distância do referencial até esse ponto do chão, e a distância do referencial também até o momento em que, até o avião, o momento que a bomba foi solta. Então, quando você considera o momento que a distância que existe do referencial lá, na origem do referencial, o ponto zero, até o local em que ela tocou o chão, você tem esse seria o final da trajetória, né, a distância final. E depois, quando você considerar ali como distância inicial o ponto em que a bomba saiu do avião e faz essa subtração, você tem o deslocamento escalar. Então, é um ponto final da trajetória e o ponto inicial. Então, tem uma formulazinha para isso, que a gente chama de ΔS, que é o S menos S0, então, que é o S final menos o S inicial. Então, fazendo essa subtração, a gente tem o deslocamento escalar. E uma coisa muito importante em relação ao deslocamento escalar é, pouco importa qual foi a trajetória que o corpo, o objeto, seguiu no decorrer desse intervalo ali de espaço. Então, se ela seguiu uma trajetória curva, se foi uma trajetória reta, isso não é relevante. Então, para o deslocamento escalar, tudo o que importa é qual que é o ponto final da trajetória e qual é o ponto inicial. E a subtração desses dois. Daí você tem, então, o deslocamento escalar. Ele é muito diferente do que é a distância percorrida. Então, a distância percorrida é o comprimento total da trajetória que a partícula percorre
num intervalo de tempo. Então, quando você considera lá 2 instantes que a partícula esteja se movendo, a distância percorrida é todo o caminho que ela seguiu dentro do intervalo de tempo que você está considerando. E isso pode ser um valor diferente do deslocamento escalar, mas também pode ser um valor que seja coincidente. Depois, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma, só mais para ter uma ideia sobre alguns conceitos mesmo. Continuando com conceitos iniciais, a gente tem também intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo corresponde ao tempo que foi transcorrido entre o instante final, que está sendo considerado, e o instante inicial do movimento. De forma geral, é a duração de um evento. Então, por exemplo, a gente está chegando lá, viu um carro que está se movendo numa rua e quer medir a velocidade dele. Então, a partir do momento que eu resolvo fazer isso, o que eu tenho de instante inicial? Um tempo t igual a 0. E para saber, para medir a velocidade desse carro que está em movimento, eu preciso considerar um tempo final qualquer. Então, eu aciono um cronômetro, conto um intervalo de tempo e aciono ele de volta. Então, a medida que der ali a partir do momento que eu pausei o cronômetro, vai ser meu t final, e o que eu tinha lá inicialmente, que seria o t igual a 0, é o t inicial. Daí, então, para saber a velocidade desse carro percorrendo a rua, eu teria só que saber qual foi o deslocamento dele nesse intervalo de tempo para poder descobrir qual seria a velocidade. Então, intervalo de tempo é uma coisa bem simples, né? Então, é só considerar ali um intervalo de duração de um evento qualquer. Aí a gente tem, então, falando coisas que envolvem o espaço ali, o deslocamento e também o intervalo de tempo, a gente tem uma coisa chamada velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média é a rapidez com que é realizado o deslocamento de um corpo e a rapidez com que é realizado o deslocamento por um corpo recebe o nome de velocidade média, escalar média, que pode ser calculada através da seguinte fórmula. Então, o que a gente tem aqui? Que a velocidade escalar média é a variação, ali o ΔS, dividida pelo ΔT. Então, é posição final menos a posição inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, isso vai dar uma velocidade escalar média, que daí a gente vai poder saber mais ou menos qual foi o comportamento do corpo durante um deslocamento que ele teve. Ok? Então, assim, os termos inicial e final correspondem a período de contagem de tempo, não importando se o carro ficou parado durante algum momento ou se houve variação de velocidade nesse percurso. Então, assim, é uma coisa que o intervalo ali, o que acontece entre os extremos, a gente não leva em consideração nesse momento. Então, o que importa é qual dentro do tempo final e tempo inicial, qual foi também o deslocamento escalar que teve lá, a posição final e a posição posição inicial, desculpa. Então, olhando a formulazinha aqui, é isso que importa, né? Quando a gente tem lá dentro do deslocamento, é o deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Então, posição final menos posição inicial, divididas por tempo final menos tempo inicial. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de velocidade média é o metro por segundo. Então, lembrando lá que comprimento, que é o que a gente mede de espaço, é metro, e o intervalo de tempo é sempre medido em segundos. Então, velocidade média no intervalo, no Sistema Internacional, é metro por segundo. A gente, usualmente, ali está acostumado a utilizar quilômetros por hora, mas essa não é o tipo de unidade que o SI utiliza, né? Então, para a gente não ter problemas de sempre saber qual que é a unidade correta ali, que transformar de uma para outra dentro do SI, a gente tem uma maneira bem simples. Então, a relação que a gente tem para fazer essa conversão é que está mostrada nessa figurinha. Então, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente tem a seguinte continha para fazer. Então, a gente tem o valor da velocidade em metros por segundo, a gente multiplica isso por 3,6. E o resultado, fazendo a continha depois,
é o valor em quilômetros por hora. E o inverso também pode ser feito. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, ao invés de multiplicar, a gente divide por 3,6. Então, quando tem ali quilômetros por hora querendo transformar para metros por segundo, então dividimos por 3,6. Então, assim, usando um exemplo rapidinho de cabeça, quando a gente tem uma pessoa que esteja ali, né, correndo a 10 quilômetros por hora, né, vamos lá, facilitar um pouquinho, um carro que esteja se movendo a 36 quilômetros por hora, a gente então vai dividir essa velocidade em quilômetros por 3,6 para passar por metros por segundo. Então, fazendo essas contas, a gente vai ver que 10 metros por segundo seria a velocidade que esse carro estaria se movendo, né? Então, 36 km por hora equivaleriam a 10 metros por segundo. Então, é esse tipo de conta, esse tipo de cálculo que a gente faz para conseguir ter a conversão de uma unidade para outra. Então, continuando dentro dos conceitos iniciais, a gente tem aceleração escalar média. Então, diferente da velocidade escalar média, a gente tem a aceleração. Então, o que seria essa aceleração? Como definição, com o passar do tempo, a velocidade de um corpo pode mudar à medida que ele realiza o movimento. Então, a velocidade, com o passar do tempo, vai variando. A aceleração de um corpo faz com que a variação da velocidade durante um trajeto aumente ou diminua em um dado intervalo de tempo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro de um intervalo de alguns segundos, ou alguns minutos, ou até mesmo horas, a velocidade pode mudar, e dentro dessa mudança a gente consegue descobrir qual foi a aceleração que o corpo sofreu para chegar nessa variação de velocidade. Então, a formulazinha, a maneira de calcular essa aceleração escalar média é bem simples, da mesma forma que faria com a velocidade ali escalar média, é um intervalo dividido por outro. Então, o intervalo que a gente utiliza é da velocidade, então seria a velocidade final menos velocidade inicial, divididas pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. No sistema internacional, a unidade que é utilizada para aceleração média é o metro por segundo ao quadrado. Então, lembrando que velocidade inicial menos velocidade inicial, as unidades seriam metros por segundo, dentro do SI, divididos por segundo, então a gente vai ter ali metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a unidade de aceleração. E continuando com o último dos conceitos iniciais que a gente tem, que são fundamentais para começar a estudar física, são vetores. Então, o que são vetores? Vetores são segmentos de retas que caracterizam grandezas vetoriais, indicando um módulo, um sentido e uma direção. E o que isso quer dizer? Então, o módulo ele tem a ver com o tamanho do vetor. Então, quando a gente olha aqui nessa figurinha que tem esses vetores azul, verde e vermelho, o que a gente vê aqui? Que os três têm tamanhos diferentes. Então, tem o vetor em verde, que tem um tamanho, o vetor azul, que tem um tamanho um pouco maior, e o vetor vermelho, que é ainda maior que o azul. Então, o que a gente pode dizer em relação ao módulo desses três? Que o módulo do vetor vermelho é maior do que o módulo do vetor azul, que é maior do que o módulo do vetor verde. Então, isso aqui quer dizer, na prática, o que seria o tamanho do vetor. Aí, em relação a sentido, o sentido do vetor ele pode ser à direita ou esquerda. Ou então também, além de ser direita ou esquerda, ele pode ser positivo ou negativo. Aí depende também do referencial que você está utilizando. Então, usando essa outra figurinha aqui como exemplo, o que a gente tem? Sentido pode ser à direita ou esquerda. Por convenção, também utiliza-se que para a direita a gente tem um sentido positivo. Então, para a esquerda, daí, contrariamente, a gente tem o sentido negativo. Então, sempre são as duas possibilidades que a gente tem de sentido para o vetor. E por último, a direção. A direção ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical ou ainda pode ser uma diagonal.
Então, o que a gente tem aqui utilizando essa própria figurinha aqui, que um sentido horizontal estaria ali, quando a gente lembra de coordenadas cartesianas, ele estaria dentro do eixo x, seguindo o eixo x. E quando está numa direção vertical, ela está acompanhando o eixo y. E assim, quando ela está para cima, no eixo y, é um sentido positivo, uma direção positiva, quando está para baixo é uma direção negativa. E dentro da direção horizontal, no sentido do eixo x, para a direita seria o sentido positivo, e daí para a esquerda, do eixo x, seria o sentido negativo. E depois, a diagonal, aí é uma soma desses dois vetores, tanto a direção vertical quanto a direção horizontal. E daí tanto pode ser para a direita para cima, quanto para a direita para baixo, ou também para a esquerda para cima, para a esquerda para baixo. Tudo depende de como ficaria a decomposição desses vetores. Então, usando de volta o verde, o azul e o vermelho como exemplos, a gente tem ali que a direção e o sentido do vetor maior, o vetor vermelho, seria a direção vertical, no sentido y positivo, a direção horizontal no sentido x positivo, porque ele está subindo e está indo para a esquerda, para a direita, desculpa. Então, ele está subindo na direção vertical positiva, está indo para a direita, direção horizontal positiva. Então, nessa diagonal, estaria o vetor vermelho. Já o azul está diferente, ele está num sentido oposto. Então, ele está para a esquerda e para baixo. Então, ele está em sentidos negativos. Então, para a direita seria o positivo, para a esquerda o negativo. Então, sentido negativo para a esquerda, negativo para baixo, daí somando os dois a gente teria o vetor azul, também numa diagonal. Por último, o verde, da mesma forma que o vermelho, ele está subindo, indo para a direita. Então, seria sentido e direção positivos. Ok? Então, o porquê estudar vetor seria uma coisa importante. Também, na verdade, fundamental. Porque ele tem muita aplicação dentro da física. Dentro da física, em relação a vetores, a gente tem grandezas vetoriais. Então, da mesma forma que para caracterizar o vetor em si, a gente precisa de 3 informações para caracterizar essa grandeza vetorial: módulo, direção e sentido. E assim, o que é que tem de grandeza vetorial? A gente tem vários exemplos, por exemplo, a força. A força é uma grandeza vetorial, porque ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido. Então, usando a figura que tem aqui como exemplo, a gente vê que uma pessoa está puxando uma caixa e a outra está empurrando essa mesma caixa. Mas a força que a pessoa que está puxando, ela está fazendo numa direção e num sentido. Então, ela está fazendo ali numa diagonal, e a pessoa que está empurrando a caixa, ela está fazendo também numa direção e num sentido, mas que é um pouco diferente da pessoa que está puxando. Ambas estão seguindo para a esquerda, então seria no sentido negativo da horizontal, ali do eixo X. Mas a pessoa que está puxando, ela também está puxando um pouco para cima, na direção positiva do eixo Y. Então, a força que ela aplica seria diferente em relação à força que a pessoa que está empurrando está aplicando. E no final, isso vai ser visto posteriormente, a gente vai ver que a pessoa que está empurrando está fazendo uma força muito mais eficiente para conseguir mover a caixa do que a pessoa que está puxando. Mas isso é um assunto para depois. Então, grandeza vetorial é importante por isso. Então, ela tem essa função de descobrir módulo, direção e sentido, e saber também assim, quais seriam possíveis direções e intensidades de movimento que a gente pode ter. Aí, quando a gente tem uma coisa que não depende de um vetor, a gente tem uma grandeza chamada de grandeza escalar. Ela pode ser caracterizada apenas com um número que é seguido de uma unidade de medida. Por exemplo, o tempo. O tempo ele é uma grandeza escalar, porque o tempo é medido em segundos e não tem tempo que seja tempo para cima ou tempo para baixo. Então, o tempo é sempre uma medida
que é feita em segundos, então pouco importa qual é a sua orientação. Então ele só vai avançar, então inclusive não vai sequer retroceder. Então assim, a gente pode sempre medir o tempo, mas vai sempre somando ali o intervalo, né? Tipo, mais segundos ou mais horas. Então isso seria um exemplo de grandeza escalar. Então é diferente de uma grandeza vetorial. Ok? Então de início a gente tem isso. Eu espero que tenha ficado claro. E na próxima aula vai ser começado as matérias mesmo que o concurso vai pedir. Então a primeira de todas vai ser movimento retilíneo uniforme. Ok? Espero vocês na próxima e até lá!